Tessalonicenses, segunda, capítulo 3. Muito bem, então segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, e hoje é a quarta parte do tema oração recíproca pelos Tessalonicenses, e hoje vamos ver Paulo ora por grande intimidade com Deus, grande comunhão com Deus. Capítulo 3, versículo 5. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Nós estamos a prosseguir o estudo da segunda carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, na cidade de Tessalónica, onde ele fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária. Podemos ler isso em Atos capítulo 17. Então, depois de Paulo ter ensinado muito sobre o fim dos tempos, Paulo agora avança para a parte final da sua carta, capítulo 3, e ele diz lá no versículo 1, no demais, irmãos, ou seja, claramente ele está a mostrar que vai para a parte final desta carta. E estes versículos 1 até 5 do capítulo 3 são versículos a que muitos dão pouca atenção, mas são importantes porque nos mostram o valor enorme da oração. E Paulo está aqui a dizer que, tal como ele ora por eles, pela igreja, ele vai dizer e vai pedir que também a igreja se junte em orações por ele e pela sua obra missionária. Era algo que Paulo fazia regularmente e mostrava. Ele não se mostrava como sendo alguém, um super-homem, que não precisava de nada. Não, ele escrevia, dava testemunho das suas fraquezas, das suas necessidades, das suas lutas e pedia, com muita frequência, em diversas cartas, às igrejas, aos seus amigos, que orassem por ele. É o que ele está a fazer aqui, nesta parte final. Ele está a dizer à igreja, nós oramos por vós, sobre estes assuntos, orem vocês também por nós sobre os assuntos que nós precisamos. E por isso é oração recíproca. Nós vimos aqui em 1 aos Tessalonicenses 1, na primeira carta, versículo 2, onde é claro o que Paulo está a dizer. Diz, sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. E capítulo 5 termina a carta, a primeira, a dizer, no versículo 25, irmãos, orai por nós. E é isso que ele está aqui a fazer. O que é que Paulo aqui claramente nos mostra e ensina? O que é que nós podemos aprender? Ele mostra a prioridade da oração, a importância da oração e o poder da oração. E estes versículos 1 a 5 também nos servem para nos ensinar como é que nós devemos orar. Orar não é algo difícil, transcendente, só alguns é que podem fazer. Não, orar é falar com Deus. E aqui podemos ver, nestes 5 versículos, o que é que Paulo dizia quando orava, quando falava com Deus, quando estava em comunhão com o Senhor. E também serve para nos mostrar que Paulo é um apóstolo, um crente, que dá aqui o seu exemplo e nos revela que ele era específico na oração. Tinha uma oração focada, bem direcionada. Vejam aqui, versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós. Orem por nós. Mas orem por que motivos? Para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Orem para que o meu ministério não seja impedido e a palavra de Deus seja espalhada. Como também entre vós, como aconteceu aí em Tessalónica. Versículo 2, orem para que sejamos livres de homens, que Deus nos proteja de homens inimigos e maus, como Paulo muitas vezes enfrentou.
E depois os versículos 3 até 5, depois dos motivos, olha, orem por nós por isto, eu vou orar por vós, o meu desejo e oração por vós é por 3 assuntos muito importantes. O primeiro, versículo 3, fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Paulo diz, mostra a importância de orar por proteção do diabo, do maligno, já vimos isso. Versículo 4, Paulo diz que ora para eles prosseguirem na obediência ao Senhor, continuarem não só a fazer como fareis, presente e futuro. Esta era a confiança de Paulo. E hoje vamos ver, versículo 5, que Paulo vai orar, esse é o seu desejo, pela grande intimidade, grande comunhão deles com Deus. E é algo que temos de aplicar a nós mesmos. Ele diz, ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Vê-se aqui claramente que Paulo não apenas os louva, quando ele diz, sei que vocês já estão a fazer e vão continuar a fazer, no versículo 4, como também o está aqui a encorajar com este terceiro desejo de oração. Ou seja, o apóstolo Paulo tem este esforço pelo bem-estar daqueles crentes. O que ele deseja para eles é o melhor. Este é também um bom motivo que nós devemos ter nas nossas orações por outras igrejas, outros irmãos. Orar para que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então aqui versículo 5, ora o Senhor, quem é este Senhor? Neste caso é Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da igreja. E sendo o Senhor, o líder da igreja, Ele é também aquele que supre aquilo que é necessário na sua igreja. E qual é a primeira coisa que Paulo aqui menciona? Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações. É importante isto que Paulo está aqui a dizer. Esta palavra, este verbo encaminhar, é uma palavra grega que só é usada 3 vezes no Novo Testamento. É aqui, também em Lucas 1,79, não sei se o Daniel vai ali colocar Lucas 1,79, lá também aparece a mesma palavra, e vejam, são palavras do pai de João Batista, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E temos então depois, aqui no versículo 5, e em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15. Versículo 11 quer dizer, diz assim, ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. Mas aqui, é o mesmo verbo, mas aqui no versículo 5 que nós estamos a estudar, tem uma ideia diferente. Ali, na primeira carta, é encaminhar, ou seja, dirigir, abrir caminho para Paulo, poder, neste caso ele queria visitar a igreja, e ele está a pedir que Deus encaminhasse as coisas para ele poder ir lá. No versículo 5 tem um significado espiritual. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações, no sentido de conduzir, de dirigir os corações dos crentes. Mas agora é interessante vermos o que é que o Antigo Testamento, 2 textos do Antigo Testamento, nos mostram sobre esta palavra. Já não é grega, é no hebraico. E temos o primeiro exemplo na oração de louvor de Davi, quando Davi orou ao Senhor louvando, porque o povo contribuiu de uma maneira notável para aquilo que era necessário para a construção do templo. E em 1 Crónicas, isto para nós vemos a importância do coração. Porque Paulo está aqui a orar, o Senhor encaminha os vossos corações, o nosso coração. Vejam, o que é que Davi
orou em louvor. Em 2 de Crónicas 12, desculpem, 1 Crónicas 29, 9, 17 e 18, e diz: e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque, olhem, com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Versículo 17. E bem sei eu, Deus meu, a oração dele, que tu provas os corações. O que é que Deus vai ver em nós? O nosso coração. Ele vai... E que da sinceridade te agradas. Deus vai investigar o nosso coração, se é sincero ou não. Deus prova os corações. Eu também, na sinceridade do meu coração, está Davi a dizer, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui voluntariamente, te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo. E agora vejam. E encaminha o seu coração para ti. Deve ser esse o nosso desejo. Ó Deus, que o meu coração seja encaminhado para ti. Vamos ver agora um exemplo mau de quem não encaminhou o seu coração para Deus. Foi, de facto, o neto de Davi, o rei Roboão. Vejam aqui em 2 Crónicas 12, 14 e 15. Diz assim: e fez o que era mau, porquanto, vejam, não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Ora, os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, então depois descreve no livro de Crónicas o que é que ele fez. Vejam, Roboão não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Paulo está ali a orar. O Senhor encaminha os vossos corações. É importante que o nosso coração seja bem encaminhado, bem conduzido, bem dirigido. Davi ora, o Senhor encaminha o coração do teu povo para ti. A importância do coração. Vamos ver aqui, no Novo Testamento, a importância do coração numa grande decisão da vida de cada pessoa. Que é a decisão pessoal para crer em Jesus como seu Salvador. Para essa fé salvadora em Jesus. O exemplo está, um deles, em Atos 8, 36 e 37. Quando Filipe vai ter com o eunuco que estava a ler e não percebia. E Filipe vai-lhe explicar que o que o profeta Isaías estava a ler, escrever, se referia ao Messias Jesus. E olhem, ele depois de Filipe lhe explicar que quer ser batizado, e olha o que é que diz ali. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, olha, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer, mas há muita forma de crer. Crer de todo o coração. Crer verdadeiramente, sinceramente, do mais íntimo do nosso ser. Vamos para Romanos 10, 9 e 10. O que é que diz ali que é necessário para alguém poder ser salvo? Romanos 10, 9 e 10. Se vai aparecer ali. Vejam. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê. Com a boca se faz confissão para a salvação. O coração. É a oração de Paulo. É disto que Paulo está aqui a orar. Ele diz, eu vou orar para que o Senhor encaminhe os vossos corações. Então a pergunta é, afinal, o que é o coração? É a palavra grega cardia, de onde vem cardiologia e todos os termos ligados ao coração físico. Mas aqui, este coração bíblico é o mais íntimo da pessoa humana. É para aí que Deus olha.
É isso que Deus quer. Creres do mais íntimo do teu ser. É o coração que precisa de ser cuidado, transformado, para haver uma mudança na vida da pessoa. Ao crer de todo o coração em Jesus, nasce de novo. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé bíblica, a fé cristã, tem tudo a ver com o mais íntimo da pessoa. Com o coração. Porque com o homem exterior não se preocupem. Deus vai tratar do nosso homem exterior. Quando? Quando nos der um novo corpo na ressurreição, o exterior não nos preocupemos. E alguns de nós, se calhar já estamos a precisar do novo, não é? Mas até lá, até esse tempo da ressurreição, o mais importante, aquilo que vai determinar a tua ressurreição para a eternidade, para teres esse novo corpo, é agora o teu coração, hoje. É o teu interior, o nosso ser essencial mais íntimo. É isso que Paulo está aqui a orar. Ora, o Senhor encaminhe o vosso íntimo mais profundo, o vosso coração. Jesus mostrou muito bem esta verdade da importância do nosso íntimo em João capítulo 2. E vejam lá os versículos 23 a 25. Olhem. Estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, vendo os milagres, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Porquê? Porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, no interior, no coração de cada um. O foco para Jesus não era o exterior. Jesus bem sabia aqueles que criam de todo o coração nele. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, o mais íntimo de ti, porque desse coração, procedem as fontes, as saídas da vida, as nossas decisões. O que dirige a nossa vida não é o nosso exterior. Não é se somos muito belos, tudo é belo na nossa vida. Não. É o nosso coração que nos vai dirigir. E é também o que Jesus claramente refere no Sermão do Monte, em Mateus 7, 27 e 28. Ora vejam. Olha o que é que Jesus diz. Jesus está a trazer os mandamentos de Deus, do Antigo Testamento, mas ele vai explicar. Mateus 7, 27. Então, vamos ler. 7, 27 e 28, que diz: sete ou 6. É aquele texto que diz, vamos ver aqui, acho que é 5. É sobre o adultério. É 5, 27, é isso. Então vejam assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? 5, 27. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, muito antes de ocorrer o adultério físico, o ato, até pode nem ocorrer, mas Jesus diz, já aconteceu no coração, no teu coração. E para Deus é o coração que conta, é preciso guardar o coração. E olhando à lei de Deus no Antigo Testamento, nós vemos claramente que tudo tem a ver com o coração, tudo tem a ver com o mais íntimo do nosso ser. Se olharmos para os 10 mandamentos, todos eles têm a ver com o nosso coração. O 10º mandamento diz, não cobiçarás. A cobiça é algo que se vai instalar no nosso coração, no nosso íntimo.
A lei de Deus, a palavra de Deus, mostra a importância do coração. Voltando então ao versículo 5 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, de capítulo 3, ele está a dizer que é a sua oração. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações, o mais íntimo do vosso ser, a maior intimidade em duas coisas, no amor de Deus e na paciência de Cristo. É nestas duas coisas que Paulo quer que os nossos corações estejam aqui. Que os nossos corações sejam encaminhados no amor de Deus e na paciência de Cristo. Vamos ver a primeira, corações encaminhados no amor de Deus. Isto é uma referência e indica e fala do amor de Deus que habita nos crentes. O amor de Deus que habita nas nossas vidas, que esse amor que trabalha em nós, que opera através de nós, em especial visando as outras pessoas. Vejam 1 Tessalonicenses, 1, capítulo 3, onde Paulo fala sobre isso no versículo 12. Ele diz: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. O amor de Deus no nosso coração, que se reflete também nos outros. Ou no capítulo 4 da primeira carta, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, que é o amor de uns para com os outros, como irmãos em Cristo, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Daí Paulo estar a orar por eles nesse sentido. O Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus. Vidas cheias de amor, esse amor de Deus que se reflete em relação ao nosso próximo. Como nós sabemos, Deus tem imensas características pessoais. Ele é justo, Ele é bondoso, Deus é misericordioso e podíamos enumerar aqui imensos atributos pessoais de Deus. Mas o maior dos atributos de Deus é o amor. E realmente o primeiro que Paulo aqui refere é o amor. Ele não diz que o Senhor encaminhe os vossos corações na bondade de Deus, ou na misericórdia de Deus, ou na justiça de Deus. Diz no amor de Deus. Porque a Bíblia revela-nos que Deus é amor. 1 João 4,8 fala daquilo que Deus é. Diz, Deus, quem é Deus? Deus, na sua essência, é o amor perfeito. A fonte do amor está em Deus, porque Deus é amor. A origem do amor está em Deus. Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. Deus tem amor, mas Ele é, na sua pessoa, Ele é um Deus que é amor. Vemos em Romanos capítulo 5, versículos 5 e 8, também uma referência a isso, que diz: E a esperança não traz confusão, porque quando o amor de Deus, vejam, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós queremos, o Espírito Santo passa a habitar em nós e o amor de Deus é derramado em nossos corações. Versículo 8, Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é amor. E a maior prova do amor de Deus é que Ele enviou Jesus que morreu, deu a sua vida por nós. E o que Paulo ora aqui é que esse tipo de amor, que é o amor de Deus, esse Deus que é amor, que habite nos corações daqueles crentes e que se demonstre nas suas vidas diárias, no mundo à sua volta. Paulo expressa este amor de Deus de uma maneira muito completa em Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Ele aqui procura explicar o que é o amor de Deus. Nós não conseguimos compreender o amor de Deus. Mas olhem, ele está aqui a orar
E versículo 17 ele diz assim: digo isto e testifico no Senhor, não é este, capítulo 3, versículo 17, para que Cristo habite pela fé, olha, nos vossos corações. Uma vez mais a referência ao coração. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Cristo habita em vós nos vossos corações. Porque quando cremos em Jesus, cremos de todo o coração. A fim de estando enraizados, vejam, e fundados em amor, é disto que Paulo está a orar ali, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, com todos os crentes, qual seja a largura, comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então vejam aqui Paulo a procurar mostrar essa dimensão do amor de Deus. Não apenas individualmente a cada um de nós, mas com todos os crentes, nestas dimensões, o amor de Deus em toda a sua largura, comprimento, altura, profundidade, em todas as direções, sem limite, está o amor de Deus. Nós temos um exemplo que todos nós conhecemos, de uma pessoa que tentou medir as dimensões do amor de Deus. Paulo aqui explica o amor de Deus na sua largura, altura, comprimento, profundidade. E essa pessoa foi Abraão, quando ele viu que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, 23, onde estava o seu sobrinho, Ló, e Abraão aqui vai como tentar descobrir até onde é que ia o amor de Deus. E ele vai pedir a Deus, dizer, Senhor, se houvesse 50 pessoas, 50, não sabemos quantos eram os habitantes daquelas cidades, mas seriam milhares, se houvesse 50, será que tu irias na mesma destruir Sodoma e Gomorra? E, versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande... Não é 18. Troquei aqui vários versículos. É 23. Estava a ler o de cima, o 17. Então diz assim, versículo 23. Chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houvesse 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti não faria justiça os juízes de toda a terra? E olha a resposta de Deus. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Por amor deles. E depois Abraão continua, mas se não houver 50, né? Versículo 28, se faltarem 5, só 45. E Deus, sim, se houver 45, também não vou destruir. E ele está a compreender que não há 50 nem 45. E ele vai descendo de 5 em 5, depois de 10 em 10, até que chega, se houver 10. Não é? E Deus diz, se houver 10 também não vou destruir. É o amor de Deus. Vejam, se houvesse 10 pessoas justas em Sodoma, Deus não iria destruir os outros milhares de ímpios. Não vou destruir. Mas não havia. O amor de Deus. É por isso que é difícil de podermos aceitar essa doutrina que diz que Deus só ama os seus eleitos, que Ele escolheu antes da fundação do mundo, antes deles sequer virem a este mundo, e que Jesus veio morrer só por esses eleitos. Não morreu por mais ninguém. O amor de Deus, Ele diz, se houver em Sodoma e Gomorra cidades iníquas, 10 justos, eu não vou destruir a cidade.
Por isso, voltando lá aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo está aqui a orar por esta grande intimidade deles com Deus, que os seus corações estejam ligados ao amor de Deus e sejam conduzidos pelo amor de Deus. E depois, a segunda coisa que Paulo ora, que Deus encaminhe os corações deles na paciência de Cristo. Esta palavra grega, paciência de Cristo, quer dizer resistência, constância, perseverança de Cristo. É a constância, ficar firme na pior adversidade. Será que nós sabemos o que foi a paciência de Cristo? Paciência de Cristo, do Senhor Jesus, quando esteve entre nós. Paciência que o Senhor teve quando Ele foi injuriado, maltratado. E jamais podia ser visto o seu rosto contra essas pessoas de raiva, mas apenas bondade. E por isso Jesus, no meio da maior aflição, na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes. A paciência de Cristo. O Senhor Jesus suportou com a maior paciência a sua agonia física, os maus tratos, os flagelos. Quando foi pregado na cruz, tudo suportou com paciência. Em 1 Pedro 2, 23 e 24 temos esse exemplo. Vejam. O qual, está a falar de Jesus, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A paciência de Cristo que o levou até ao fim para poder consumar a nossa salvação. Por isso Paulo ora que os corações dos tessalonicenses sejam encaminhados nessa paciência, como a paciência de Cristo. Vejam, segundo aos Coríntios 1:5, onde vemos a demonstração da paciência de Jesus, que diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes, vejam, as aflições de Cristo, o Filho de Deus, foi afligido de uma maneira que nós não podemos compreender. Ou Filipenses 3:10 também, que diz assim, Filipenses 3:10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. Foram grandes as aflições de Jesus. E por isso, ele tudo venceu pela sua grande paciência. Em conclusão, irmãos, Paulo está aqui a orar por aqueles crentes, tem confiança neles no Senhor, como ele diz claramente, versículo 4, e confiamos, quanto a vós, no Senhor. E o que é que ele ora? Ele diz que vai orar por eles para que sejam protegidos do maligno, que é o príncipe deste mundo, como Jesus disse, o Deus deste século, como Paulo disse, que dirige o sistema do nosso mundo. Ele ora para que eles cresçam na sua salvação, progridam. Versículo 4, não só fazeis como fareis o que vos mandamos. E o terceiro motivo de oração, vimos hoje, que o mais íntimo do ser deles, aquele que comanda as suas vidas, os seus corações, sejam dirigidos no amor de Deus e na paciência de Jesus. Seja esse também o motivo das nossas orações para nós e para os nossos irmãos. Amém.